Como funciona o mestrado na Austrália? Fica comigo aqui nesse vídeo que eu vou contar pra vocês. Olá pessoal, pra quem não me conhece, eu sou Alice Franco, moro na Austrália há quase 7 anos e eu vim pra Austrália lá em 2017 justamente para estudar mestrado e vou contar um pouco como funciona o mestrado na Austrália e, claro, compartilhar minha experiência com vocês. Indo direto ao ponto, aqui na Austrália existem 2 tipos de mestrado, by coursework or by research. Então o by research seria o mestrado científico, aquele que você tem que fazer uma profunda pesquisa científica, desenvolver uma tese de não sei quantas mil palavras, né, e submeter essa tese para aprovação e tudo mais. Então existe todo um estudo científico dentro desse mestrado. E o by coursework seria um mestrado mais focado ali para o mercado de trabalho, né? Então até pode ser que tenha que fazer uma tese, uma pequena tese, ou tenha uma outra matéria relacionada ao estudo científico, mas o foco principal é realmente aprender os conteúdos que vai se aplicar na prática. Muitas das vezes, na verdade, não tem muito como escolher, dependendo da área que você quer, só vai ter um tipo. Então eu, por exemplo, fiz de contabilidade e eu só encontrei, né, mestrado de coursework. No meu caso, eu estudei, uma das matérias foi pesquisa científica, a gente entregou um trabalho e tudo mais, mas não chega nem perto a ser uma tese de mestrado ou tipo uma monografia que a gente fez na faculdade, foi uma coisa bem simples e, de fato, muitas das matérias eu apliquei 100% na prática depois que eu comecei a trabalhar com isso, inclusive softwares de contabilidade, coisas super atuais, né? Então, assim, a gente não ficou só naquela teoria ali do passado, então deu para estudar coisas que se aplicam ao mercado de trabalho. No Brasil não tem muito essa diferenciação, né? Então geralmente quando a gente fala mestrado, a gente tá falando desse by research, que tem a tese e tudo mais, então por isso que é um pouco confuso. Eu, na verdade, só fui descobrir isso depois que eu já estava fazendo mestrado aqui, que existiam esses 2 tipos. Agora falando de visto, né? Porque eu imagino que a maioria que talvez esteja me assistindo aqui não tem um visto permanente na Austrália, então quando a gente pensa em estudar na Austrália, a gente tem que pensar em visto também. Então, quando você aplica para o mestrado, você vai aplicar para um Student Visa, mas não é um Student Visa tradicional, né? É um Student Visa de Higher Education, apesar de ter ali a mesma numeração, mesma nomenclatura, existem alguns requisitos diferentes. Então, um desses requisitos é que o dependente do seu visto pode trabalhar full-time. Então, como é que isso funciona, né? Porque atualmente, na Austrália, visto de estudante, você só pode trabalhar 24 horas por semana, né, ou 48 horas ali a cada 15 dias. Seja você o aplicante principal, né, que é quem faz o curso, ou o dependente, que é seu marido, esposa, namorado, enfim, o seu partner, que entra ali junto no mesmo visto, mas um estuda e o outro é dependente. No caso do Higher Education, o partner dependente, ele pode trabalhar full time, então não tem essa limitação de 24 horas por semana, o que é algo maravilhoso, assim, no meu caso. Então, eu tava estudando muito e meu marido tava ali podendo trabalhar full time, e eu sei que, assim, tem gente que trabalha mais do que as horas, mesmo não sendo permitido, mas você ter esse direito é muito diferente, né? Você consegue ter contratos de trabalho e outras oportunidades podendo trabalhar full time. Até porque, né, gente, vou chegar lá, mas o curso é bem caro, então se você vem em casal, isso é uma mão na roda, porque daí um consegue ali o dinheiro e o outro foca nos estudos, no trabalho também, mas enfim, dá uma ajuda aí. Eu acho isso uma ótima vantagem, que a gente levou em consideração na hora de escolher o visto que a gente ia fazer. Outra vantagem do visto de estudante de curso superior é que tem altas chances de aprovação, porque é justamente o que a Austrália está procurando, né? A Austrália, no momento, aí vocês podem ver, tem vários vídeos, várias publicações sobre o assunto, que a Austrália está sim limitando alguns vistos de estudante, porque eles não querem que a pessoa só estude por estudar, né? Eles querem que as pessoas se qualifiquem de verdade. E quando a gente fala de Higher Education, eles entendem que é uma qualificação boa e, claro, né, traz grandes retornos financeiros para a Austrália, porque a gente vai ver que são cursos muito mais caros do que o normal. Então, esse medo de, será que meu visto vai ser recusado ou não, quando se aplica para um mestrado, por exemplo, e as chances de ser recusado são muito menores. Assim, eu, de verdade, na minha experiência, esses anos todos aqui, eu nunca vi um visto de mestrado ser recusado. Ainda falando de visto, né, se você tá vindo com o objetivo de futuramente se tornar um residente permanente, essa diferença que eu falei entre os 2 mestrados
faz diferença também na aplicação do visto, porque o mestrado by research, ele tem um valor maior, assim, né? Ele é bem mais visto. Isso tem vantagens ali quando você, por exemplo, aplica o Skill Visa, que eu até já fiz vídeo sobre isso, que é um visto permanente ali dentro do sistema de pontuações. Então você vai somando pontuação, por exemplo, de idade, de inglês, etc. E uma das listas da pontuação, se você entrar no site, é se você fez mestrado ou doutorado by research. Então, só de ter feito esse mestrado by research, você já ganha uma pontuação a mais ali no seu Skill Visa. Então tem várias vantagens de fazer o by research, né? O coursework, ele vale como se fosse um outro curso qualquer. Então ali pergunta uma das pontuações, né? Se você tem qualificações, você fala, tenho pelo menos um bachelor degree. Então é onde se encaixaria ali que quem faz o mestrado by coursework. E o by research tem uma vantagem a mais. Então é algo também a se pensar na hora de decidir. Sobre os pré-requisitos para você fazer um mestrado na Austrália, eu acho muito interessante isso, porque não necessariamente você tem que ter feito uma faculdade anteriormente. Se você conseguir comprovar que você tem experiência profissional suficiente naquela área, você já consegue pular essa parte da faculdade e ir direto fazer um mestrado. Quando eu fiz mestrado, eu tinha já a faculdade antes, mas eu estudei com uma pessoa que não tinha faculdade, tinha apenas muitos anos de experiência na área de finanças e conseguiu ser aceito ali para o mestrado em contabilidade. Então é algo a se considerar, porque o mestrado ele tem uma duração menor e muitas vezes é mais barato que uma faculdade. Então, se você já tem experiência na área, vale pesquisar se já não pode entrar direto no mestrado. Isso no Brasil, acredito que não é permitido, pelo menos até quando eu morava lá. Você realmente tinha que fazer o degrauzinho, então fazer uma faculdade para depois o mestrado. Então já é uma vantagem, assim, muitas pessoas que buscam fazer o mestrado aqui. Agora falando de valores, essa é a parte complicada, né, e a mais desafiadora, eu acho, para quem busca fazer mestrado, porque realmente são cursos muito, muito caros, né? Então, para quem é estudante internacional, ou seja, você não tem um visto, nenhuma cidadania na Austrália, o valor é muito mais caro e tá ali entre pelo menos 30 mil dólares tá custando um mestrado, mas na verdade tá na faixa ali dos 40, 50 mil dólares o curso inteiro. Mas calma, eu vou falar algumas coisas aqui que podem ajudar. Primeiro é o scholarship. Scholarships são bolsas de estudo. Então existem bolsas de estudo que a própria faculdade oferece. Quando eu falo bolsa, não é 100%, tá? É um desconto, às vezes 10, 20%, mas que já faz toda a diferença, né? No meu caso, eu estudei na Kaplan Business School e lá eles tinham, na época, não sei se ainda tem, um desconto especial para quem é latino-americano. Então bastava você escrever uma carta ali, a agência me ajudou com isso, falando um pouco da sua história e tudo mais, e aí solicitando o desconto, e eles aplicaram esses 20% que me salvou muito. Então toda vez que você estiver procurando o curso ali, vale a pena ver quais são os scholarships que a faculdade oferece. E se você quer saber também a lista de faculdades e de cursos que tem na Austrália, eu vou deixar um link aqui na descrição, que daí você pode pesquisar todos. E, na verdade, recomendo demais você fazer essa pesquisa, tentar entender cada requisito, cada universidade, cada custo, né? Quando eu vim pra cá, eu maratonei, assim, os sites das faculdades, então eu entrava o site de várias faculdades, lia sobre o curso, a duração, o valor, as bolsas, e eu fui aplicando. Tinha uns sites que oferecia concurso de bolsas, aí você submete não sei o que, eu fui submetendo um monte de coisa, tentando conseguir ver onde que ficaria melhor pro meu bolso, né? Então vale a pena pesquisar isso. Agora, se você já é residente na Austrália, né, já tem cidadania, existem mestrados ali a partir de uns 5 mil dólares, então é muito mais em conta, né? Existe um valor especial para quem é residente, e além desse valor especial, existem vários programas do governo. Tem um que chama Fee Help, que é como se fosse um empréstimo, né, que o governo faz para você ir pagando. Então é muito interessante, eu acho que para quem é residente permanente tudo fica mais fácil, né? Além de ser mais barato, existem vários programas do governo para te ajudar. Mas assim, como eu falei,
Não significa que, por exemplo, o mestrado tá ali $40.000, que você precisa ter já esse dinheiro todo na sua conta. Eu acho muito difícil ter alguém que já tenha todo esse dinheiro. Então, é um curso que você pode pagar parcelado. Parcelado, quando eu digo, é antes de cada termo, né? Então, antes você começar a estudar aquela matéria, você paga a matéria. Então, no próprio site da faculdade, geralmente eles falam o valor total do curso e o valor de cada matéria. Então, você tem uma noção ali de a cada termo o tanto que você tem que pagar. Por isso, quando você aplica um visto de estudante, eles pedem para você pagar a taxa de matrícula e mais as primeiras matérias. O resto você paga quando você já estiver aqui, e aí você vai também trabalhando, conseguindo dinheiro para ir pagando. E, gente, não é fácil, assim, foi muito, muito perrengue pra a gente passar por esse período, né, viver isso. Eu trabalhava, chegou uma hora que eu tava ocupada de domingo a domingo, né? Se um dia eu tava de folga do trabalho, eu tava estudando na faculdade. E além de fazer estágios gratuitos para adquirir experiência, né? Então, assim, é difícil, mas é possível, você tem um foco, objetivo, né? Eu só tô jogando aqui a realidade, porque às vezes eu recebo essa pergunta, é possível trabalhar e pagar o mestrado? Tipo, é claro que depende de cada um, depende da oportunidade de trabalho que cada um teve. É difícil, mas pode ser possível, assim como eu consegui, né? Algumas pessoas que eu conheço também conseguiram. E às vezes tem gente que vem fazer um outro curso mais barato para poder juntar dinheiro e só então aplicar para o mestrado. Também é uma outra possibilidade, tá? Porque às vezes a gente fala desse preço, as pessoas já se assustam e falam, não é pra mim e pronto, né? Mas às vezes tem formas de você fazer isso dar certo. Agora falando do curso em si, como que foi, né? Então primeiro ele é dividido por termos, assim como qualquer curso, mas os termos aqui, eles são geralmente por trimestre, não por semestre, como a gente é acostumado no Brasil. Então geralmente funciona 3 meses de aula, umas 2 semanas de férias, 3 meses de aula e por assim vai. Não costuma ter férias assim de um mês ou até mesmo no final do ano. Existe as duas semanas ali na semana do Natal e do Ano Novo e depois volta tudo de novo. Então fica muito complicado também organizar viagens e outras coisas enquanto você está fazendo no mestrado. E tem duração ali de geralmente 1 ano a 2 anos, é o tempo médio de um mestrado. E sobre as matérias, geralmente funciona como uma grade aberta, então para quem fez faculdade pública no Brasil sabe do que eu tô falando, né? Existem as matérias lá soltas e você vai matriculando em qual que você vai fazer, né? Tem o início, o primeiro termo ali, tem as matérias básicas que você tem que fazer, que até são pré-requisitos para outras, mas depois você vai meio que montando sua grade. Então tem matéria que eles vão ofertar de manhã nesse termo, no outro termo vão ofertar essa matéria à tarde, às vezes vai ter matéria à noite, então você tem que tentar montando uma agenda, e eu confesso que isso, na verdade, me atrapalhou muito aqui, porque eu tinha que conciliar, né, a faculdade com o meu emprego. Então, o meu emprego geralmente tinha as datas certas, sei lá, eu faço, tô no restaurante ali toda sexta-feira. Aí, esse funcionou bem, só que termo que vem, decidiram botar a matéria que eu preciso fazer terça-tarde. Então, por isso, né, muitas vezes eu pegava jobs casuais, então de evento e tal, que eu conseguia ter essa flexibilidade, ou até às vezes eu fazia um cleaner também, que eu conseguia mudar o dia, então eu avisava já pra minha chefe que eu tenho a faculdade e que talvez eu tenha que mudar de quinta pra sexta-feira, meu dia de job. Então isso me atrapalhou, porque eu poderia ter conseguido mais jobs. Eu tive oportunidades tipo, esse job é segunda a sexta, tal horário, e eu não podia fechar, não podia aceitar, porque no meio tinha a faculdade. Então isso é uma coisa a se considerar também. Então cada termo, né, era diferente. Tinha termos que eram bons, que eu conseguia, por exemplo, botar as matérias tudo num dia só. Então, uma de manhã, outra de tarde, outra de noite, eu ficava o dia inteiro na faculdade, mas pelo menos me ocupava um dia só e o resto eu tava livre para trabalhar. E também existem, por exemplo, essa é a quantidade de matérias que você tem que fazer para concluir o curso. Dentro dessa quantidade, tem termos que você pode pegar só 2 matérias, outros termos 3 matérias. Então, essa flexibilidade de pegar 2 ou 3, querendo ou não, era boa, porque tinha meses que às vezes eu não tinha muito dinheiro, porque, como eu falei, a gente paga por matéria. Então, eu resolvia pagar só 2 matérias, né? E às vezes eu não tinha muito tempo, e depois pegar 3, então, e ir revezando. Porém, você tem que tomar cuidado para não passar
do tempo, porque seu visto, ele é emitido de acordo com a duração do seu curso. Então, se você reprovar, se você não pode fazer que nem um australiano, que, por exemplo, às vezes um curso de 2 anos pode terminar em 3, porque, eu quero pegar só 2 matérias indo até o final, mas daí o curso vai ficar mais longo. Então, tem que também organizar para fechar dentro do tempo ali que você tem o visto. Sobre o ensino em si, eu achei que foi muito bom. É claro que essa é a minha opinião. Então, no meu caso, eu era formada em administração no Brasil e vim fazer mestrado em contabilidade. Então, eu não tinha me aprofundado ainda em contabilidade, eu só sabia os conceitos básicos. Então, eu aprendi demais, assim. A maioria do que foi ensinado ali no curso realmente me serviu. Os professores eram ótimos. A maioria estrangeiros, no caso, mas isso é bem comum aqui, né? Eu tinha muitos professores indianos que, inclusive, eram muito bons, né? Eles são bons nessa área acadêmica. Então, eu aprendi bastante. E, por um outro lado, também uma pergunta que me fazem muito é se foi difícil. No meu caso, eu achei difícil. Não pelo inglês em si, eu achei que a minha dificuldade ia ser no inglês, entender as aulas e tudo, mas a minha dificuldade foi no conhecimento técnico de contabilidade, né? Como eu falei, eu não tinha muito esse background, então eu tive que ralar muito, estudar muito, assim. Então, me demandava não só as horas de aula, mas toda semana eu tinha que gastar algumas horas pra ali fazer, claro, o dever de casa, fazer trabalhos e estudar, porque nesse mestrado não era só assessment que a gente diz, né, que é os trabalhos que você entrega. Então também tinha provas, diferente do MBA, tá? O MBA geralmente é um curso que só tem assessment, então você aprende, faz um trabalho e entrega, o que facilita a vida, porque estudar para prova, as provas eram difíceis, então eu realmente gastava um tempo ali me dedicando para aprender. Então, tem esse lado, né? Quando a gente pensa do tempo que vai gastar para fazer o curso, tem que considerar o tempo de estudo também e necessita uma dedicação, porque assim, algumas pessoas que estudaram comigo, elas antes já estavam fazendo o curso VET na Austrália, já falei em outros vídeos sobre esse curso, que são cursos mais fáceis e que às vezes não exigem muito de você, não exige muito você estar na aula, você só envia os trabalhos e pronto. E esse povo estava acostumado com esse flow. E aí teve um baque quando entrou no mestrado, que viu que as coisas não funcionam assim. Você perdeu uma aula, além de ter toda aquela coisa de limite de faltas, o problema de perder uma aula é que você não entende o resto do negócio. Assim, principalmente nessa minha área de contabilidade, era crucial assistir todas as aulas para entender o conteúdo, então não é bagunça, né? Quando for estudar mestrado, é realmente um curso de se dedicar. É claro que assim, se a gente, quando compara com o Brasil, por exemplo, se eu comparar minha faculdade, eu fiz administração na Universidade de Brasília, ele me exigiu um pouco mais, eu acho que o mestrado daqui, tipo, o tanto de artigo científico que eu tive que ler, de trabalho, de coisas aprofundadas de cálculo que eu tive que estudar, talvez foi um pouquinho maior, mas aí lá no Brasil eu tava em outra situação, eu morava com os meus pais e não sei o que. Aqui você já vem pro baque, né? Então você já vem tendo que se virar, arrumar emprego e encaixar e pagar as contas, então, e se dedicar ficam, querendo ou não, um momento mais difícil da minha vida, né? Que requer maior dedicação. Outra dúvida muito comum, preocupação, óbvio, né, é se o mestrado vai realmente ajudar ali no mercado de trabalho, e eu posso dizer que ajuda muito, assim, é fundamental, pelo menos tudo que eu tenho hoje foi graças a eu ter feito mestrado, porque geralmente eles têm uma área, um departamento ali de Career Advisor, que a pessoa vai te ajudar a conseguir a vaga. Então, por exemplo, eles me ajudaram a reformular meu currículo, fizeram treinamentos, simulações de entrevistas ali para eu pegar a prática, além de estarem recebendo vagas e indicando alunos. É claro que é um serviço que você tem que ir atrás, né? Ninguém vai chegar lá na faculdade te oferecendo tudo isso. Existe lá, se você quiser usar, pode usar. Tem cursos que uma das matérias é o estágio obrigatório, então nesse caso sim, eles vão arrumar uma vaga pra você, mas geralmente requer você correr atrás. No meu caso, né, eles me indicaram pra um estágio que, enfim, eu acho que eu já contei essa história, acabou que a empresa que eu trabalho hoje, né, eu fiz esse estágio gratuito, depois eu voltei, fiquei uns anos sem trabalhar lá, fiz outros jobs e voltei, eles me chamaram novamente, então me abriu muitas portas.
nesse sentido. E outra questão sobre o mercado de trabalho também, que muita gente pergunta, é se faz diferença você fazer, por exemplo, numa escola, que nem eu fiz, ou numa universidade, né? É claro que universidades são melhores e são mais bem conceituadas, mas na prática, você sendo formado em um ou em outro, você consegue oportunidades na área, né? Se for perguntar lá no meu trabalho, se eu for perguntar se eles sabem onde eu me formei, eu acho que ninguém sabe, tipo, talvez o recrutador que olhou ali deve ter considerado, mas é uma coisa que importa muito mais seu currículo, sua competência, sua experiência profissional do que exatamente qual escola você se formou, né? Até eu tô falando isso porque, é claro, se a gente puder escolher, vamos escolher a universidade, mas, né, vai ver o valor, realmente, a não ser que você seja residente permanente, porque é muito difícil pagar uma faculdade sendo estrangeiro aqui. Mas, de modo geral, eu acho que vale muito a pena. No meu caso, valeu a pena por todos os lados. Então, o mestrado, ele me ajudou a conseguir o visto de residência que eu tenho hoje na Austrália, me ajudou a conseguir esse meu emprego, né, abrir as portas aí pro mercado de trabalho, e não só conseguiu o emprego, mas como me deu muito conhecimentos práticos, reais, que eu aplico no dia a dia do trabalho. Então, pra mim, valeu 100%, né, foi o que fez a diferença na minha vida. E se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima!